E agora vamos lá para o debate. Ontem você que acompanhou aqui o Estúdio Alesp, pôde acompanhar um debate bacana que rolou por aqui. E hoje é claro que a gente recebe aqui o deputado Tenente Nascimento do Republicanos e a deputada Janaína Pascoal do PRTB. Ótima tarde aos senhores, sejam muito bem-vindos. Tenente Nascimento tá com cara de bravo. Estou revendo os velhos tempos da Polícia Militar, né? Que a gente vivia para ocorrência meio bravo. Não, nada disso. Nós estamos aqui muito felizes de estar podendo participar aí desse debate, juntamente com a nossa colega, a deputada Janaína Pascoal, uma jurista, professora. Aliás, por incentivo da deputada, quando nós iniciamos aqui o nosso mandato, e tem que estudar, e eu consegui fazer a graduação. Parabéns! Né? Me formei o ano passado, a graduação de Direito, e vamos em frente. Que bom, muito parabéns. Prazer de estar aqui com todos vocês. Muito bem. Deputada, com a senhora a palavra, por favor. Queria agradecer o convite, cumprimentar o colega Nascimento, cumprimentá-los aqui pelo novo formato, dizer que estamos todos tensos, né? Um momento de mudanças no âmbito nacional, mudanças também no âmbito estadual. Fiquei muito preocupada com a PEC da transição que foi apresentada ontem no Congresso Nacional. Acho que corremos risco de abrir mão da responsabilidade fiscal, né, que é um ativo muito importante, inclusive para possibilitar os avanços sociais. E quero crer, aliás, tenho praticamente certeza que aqui no estado de São Paulo nós poderemos fazer uma resistência a esses arroubos de gastos excessivos, né? O Estado tem essa tradição, e eu acho que é um orgulho aqui para a nossa casa, inclusive, trabalhar em conjunto com o Poder Executivo nesse aspecto de manter esse respeito pela responsabilidade fiscal, né? Como o tema é o orçamento, eu acho que tem tudo a ver. Pois é, já pegando linha, gancho nessa situação, deputada, eu gostaria que a senhora trouxesse uma reflexão. Como é que a senhora observa esse orçamento que está sendo preparado para o ano que vem? Então, eu fui mais crítica ao orçamento anterior, porque entendi que o Poder Executivo apresentou uma verba muito excessiva para as obras nas estradas, no caso, a peça apresentada, né, em 2021, para valer neste ano de 2022. Eu fui muito crítica, que entendi que liberaram um valor muito elevado para reformas nas estradas, e por ser um ano eleitoral, seria difícil executar, né, e que nós poderíamos ter algumas frustrações. Então, eu fui muito crítica. Esta peça que chegou na casa, né, que vai valer para 2023, eu já não tenho um olhar tão crítico com relação a ela. Eu apresentei no prazo algumas emendas para, por exemplo, elevar o orçamento para a FURP. Apresentei emendas que é um laboratório, para quem não sabe, é um laboratório público, né, pelo qual eu lutei muito para manter aqui no estado de São Paulo. Apresentei emendas para melhorar a parte da conexão para saneamento básico, que é algo que tem diretamente a ver com saúde. Apresentei emendas para construir um hospital na cidade de Poá, porque ali aquela região ela fica muito defasada, né? Tem um hospital grande, muito bem equipado em Ferraz de Vasconcelos, mas que não está dando conta da demanda, e muitas queixas têm chegado. Então, assim, eu apresentei algumas emendas, acompanhei as emendas apresentadas por todos os colegas, independentemente de bancada. Foram milhares de emendas, né? Algumas de natureza orçamentária propriamente, outras com características mais de emendas impositivas, que é algo que eu posso explicar se entenderem que é o caso. Mas o fato é que na estrutura, sabe, a peça não está ruim. Então eu acredito firmemente que não haverá assim tanta dificuldade para aprovar esse orçamento. Eu acredito nisso, não sei se o colega concorda. Plenamente. Eu também concordo plenamente, porque no orçamento anterior foram apresentadas 13 mil emendas, e nesse foram apresentadas 21.300 e poucas emendas. Então, eu olhando também o orçamento, apresentei algumas, principalmente na área da saúde, e apresentei também na área de segurança, que é a área onde a gente milita, a gente conhece melhor, principalmente, para dando uma deixa aí, que agora nós estamos também institucionalizado a Polícia Penal,
que era a administração penitenciária, que passou a ser Polícia Penal e vai sofrer algumas mudanças, inclusive a lei orgânica que está aqui pronto para que nós venhamos aprovar e institucionalizar isso. Então, precisa treinamento, equipamento, locais melhor para dar esse treinamento. Foi chamado agora mais de 1.500 novos AEVPs, né, agentes de segurança, para que possam fazer o transporte e a locomoção dos presos, desobrigando, no caso, a Polícia Militar, que também fazia serviço de escolta. Então, isso é muito importante dentro desse orçamento, foram emendas que nós apresentamos. Agora, uma emenda importante que a gente apresentou dentro da saúde é a questão do Hospital das Clínicas, que vem sofrendo, né, um crescimento muito grande, uma demanda muito maior. Então, nós apresentamos emendas lá para reformas, para construção e para novos equipamentos no valor de 47 milhões, para que possa também ajustar. Mas eu vejo com muita seriedade e não vejo dificuldade para que esse orçamento venha a ser realmente aprovado. Agora, deputada, falando ainda sobre o orçamento, vamos falar um pouquinho na área da saúde, né, que é um tema aí que tem preocupado a todos nós, principalmente agora com esse aumento do número de casos de Covid. Para a senhora acredita que seja satisfatório o valor que foi destinado a essa pasta? A senhora como... porque, na verdade, o governador Tarcísio de Freitas, a partir de 2023, ele levantou algumas coisas no seu plano de governo, como, por exemplo, questões que impactam a saúde, sim, como, por exemplo, a privatização da Sabesp, ou até mesmo como a questão de acabar com esse comitê para combate à pandemia, que existia antes, criado pelo então governador João Dória. Mas fato é que agora a gente está frente a novos casos, né, e vamos exigir, talvez esses casos exijam uma postura muito firme, né, a partir de janeiro, desse novo governador, desse novo governo que entra para o estado de São Paulo. Como a senhora vê essa peça? Como a senhora vê essa postura do novo governador à frente desse desafio grande que ele vai ter pela frente? Veja, ter um comitê ou não é uma escolha do gestor, né? O ex-governador João Dória elegeu trabalhar com esse comitê. O governador Rodrigo Garcia manteve o comitê, mas com todo respeito, assim, talvez com um protagonismo um pouco menor do que o governador anterior. O governador eleito, Tarcísio de Freitas, pode manter, pode não manter, mas com certeza ouvirá o seu secretário da Saúde, e a própria Secretaria da Saúde, em regra, congrega vários profissionais de saúde que têm toda a sua bagagem, toda a sua experiência. Então, assim, a conformação do comitê ou não é uma escolha do gestor, e quem está no executivo acaba tendo que manter contatos também com deputados, com profissionais, com assessoria. Eu não vejo problemas com essa escolha. Com relação ao orçamento previsto para a saúde, eu fiz alguns reparos, inclusive até apresentei emendas, alguns colegas também, mas ele até está maior do que do ano anterior, né? Houve algumas áreas em que houve uma diminuição. O saneamento básico me chamou a atenção, mas assim, não acho que esteja ruim. E eu penso que o maior problema não seja de dinheiro, mas de gestão, né? Então, alguns ajustes precisam ser feitos. Espero que o governador eleito faça esses ajustes. Por exemplo, a questão das filas. Existe muito retrabalho na saúde, tá? O que eu chamo de retrabalho? A pessoa passa por uma consulta, pedem-se os exames, aí até ela chegar no especialista são meses. Muitas vezes, quando chega no especialista, tem que refazer os exames, porque os exames já estão obsoletos. Então, é um gasto em duplicidade desnecessário. Não raras vezes a pessoa ficou na fila, eu vou utilizar uma expressão inadequada aqui, estranha, à toa, porque quando chega no especialista, nem sempre tem alguma coisa. Então, a gente vai precisar tornar esse sistema mais inteligente, tá? Eu venho batendo nisso desde o momento em que tomei posse aqui na casa. Fiz uma audiência pública aqui na casa, aliás, 2, para tratar de telemedicina, isso antes ainda da pandemia, porque eu queria e quero otimizar esse sistema. Eu entendo que é possível
Conversei sobre isso com os 2 governadores, com os secretários dessa legislatura, tanto o German quanto o Jean, e o doutor Eduardo também, que é o segundo, né, o adjunto. Nós precisamos mudar o sistema. Tá? Então, por exemplo, a pessoa fez um exame, não tem cabimento esperar 6 meses para mostrar esse exame, para depois ser encaminhado. Nós temos que ter, ali sim, um comitê de profissionais de saúde para fazerem uma triagem desses exames, entrar em contato com o paciente e dizer, olha, por exemplo, a senhora fez a sua mamografia, deu BIRADS 1, que é uma indicação de risco 0 praticamente. A senhora nem precisa retornar ao médico. É uma pessoa a menos na fila, é uma vaga para quem efetivamente está com BIRADS 3, com BIRADS 4, é uma mulher que não vai faltar ao serviço. Né? Então, assim, nós precisamos otimizar. Se houver um olhar mais inteligente, né, vão sobrar. Trago agora para esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Aqui já está ao meu lado. Guga Mendonça, por favor, o tempo é teu. E estão aqui os nossos nobres deputados à vontade. Eu cumprimento aos deputados. Eu gostaria ainda no assunto da Mariana, falando desse agravamento da pandemia. O governo federal, durante a pandemia do coronavírus, teve uma postura, já o governo estadual teve outra. A gente tem que lembrar que o estado de São Paulo foi líder em vacinação, até hoje é líder em vacinação. Eu quero saber dos 2 deputados, principalmente do deputado Tenente Nascimento, que a gente sabe que esteve do lado do governador Tarcísio. No caso de uma crise, o governador Tarcísio vai adotar a postura do governo federal ou mais perto da postura que foi adotada em São Paulo? Qual que é a sua opinião, deputado? Guga, a minha opinião é a seguinte, conforme acabou de relatar agora a deputada Janaína, sobre a telemedicina, entendeu? E nós tivemos, por força de necessidade, durante a pandemia, de usar esse mecanismo. Por quê? Porque não tinha condição de ir até, não tinha condições nem de fazer uma visita aos pacientes que já estavam no hospital de campanha. Até tem uma lei nossa que é um projeto nosso, o artigo da Lei 17.268, da visita virtual, para que os pacientes evitassem que tivesse esse contato diretamente com os pacientes. Então, o governador vai aplicar e tem essa intenção de aplicar a telemedicina para que venha diminuir realmente essa questão, inclusive da pandemia. Se você consegue fazer uma consulta tele, você está atendendo ali várias pessoas, está evitando o conglomerado para a questão da contaminação e aí você vai atender melhor e com certeza vai atender o povo paulista. Não vai haver aquele negacionismo, aquela coisa, não, tem que procurar. Nós já aprendemos, na pandemia ninguém sabia absolutamente nada, nem médico, ficamos meio que perdidos para saber, porque agora nós já temos vacina, temos algumas condições, então eu vejo que o governador vai olhar com muito carinho isso aí e vamos realmente procurar implantar a questão da telemedicina. Isso vai evitar essas questões de estar na fila à toa, como foi referido aqui pela nossa deputada. Não precisa estar na fila. Eu mesmo fui consultado pela telemedicina, fiz os exames, apresentar até pela tecnologia. Você manda lá para ele, ele vai verificar e vai te dar o diagnóstico se você precisa ou não de um especialista. Mas o governador com certeza vai olhar com carinho e nós vamos ter uma excelente gestão. Por favor, deputado. Eu acredito que ele vai ser o meio do caminho. Com todo respeito, tanto ao presidente Bolsonaro como ao ex-governador João Dória, os dois acabaram radicalizando, cada um para o seu lado. O presidente, sobretudo no início, muito embora tenha adquirido as vacinas, tenha disponibilizado, exagerou no início, sobretudo no discurso. E o ex-governador João Dória acertou no primeiro fechamento, errou gravemente no segundo fechamento. E eu apoiei quando ele acertou e critiquei quando ele errou, como fiz com o presidente Bolsonaro. Eu acredito, pelo perfil do governador eleito, pelas oportunidades de diálogo que eu tive com ele, que ele vai ter uma postura mais moderada, que ele vai conseguir colher os acertos das duas partes e aprender com os erros das duas partes vai fazer diferente aqui. Eu estou com uma expectativa muito elevada para o próximo governo.
Guga, mais alguma pergunta? Vamos voltar para você aqui para os deputados? Eu gostaria ainda nessa questão do orçamento, né, é importante a opinião de vocês em relação a investimento na área social. O que vocês pensam disso, deputados? Eu fiz algumas emendas, por exemplo, para a gente ter ainda mais restaurantes Bom Prato. Eu acho que esse programa é um bom programa, ele precisa ser mantido, né? Ele tem ali aquela atenção imediata. Fiz essa emenda solicitando que esses novos bons pratos, fica esquisito, né? Que eles sejam construídos próximos a hospitais, a grandes hospitais. Isso é um pleito da população, né? Sobretudo aquelas pessoas que vêm do interior das cidades mais distantes, saem muito cedo, chegam aqui na capital, ou em Campinas, ou em Santos, para fazer químio, para fazer rádio, às vezes ficam o dia inteiro sem comer. Então, esses bons pratos próximos a esses grandes hospitais, eles são muito importantes para a saúde e para a assistência social. Aliás, quero aproveitar esse espaço aqui para dizer que eu recebi uma demanda nova no gabinete, levei para o secretário da Saúde, secretário adjunto, e já estamos em tratativas, que é uma demanda das pessoas. Olha que interessante, as prefeituras mandam os pacientes aqui para a capital para fazerem os seus tratamentos, muitas vezes em carros que são das prefeituras, mas não são ambulâncias. As ambulâncias estão isentas de observar o rodízio e de pagar zona azul. Mas esses veículos, né, que não são ambulâncias, não estão. Então, eles estão levando multa, sendo que trazem os pacientes para fazer químio, para fazer rádio, para fazer hemodiálise, né? Foi a primeira vez que eu recebi, não sei se já chegou no seu gabinete um pedido desse, foi a primeira vez que eu levei para a secretaria e o secretário me explicou de maneira muito gentil que a gente vai precisar falar na Secretaria de Governo para fazer uma gestão do governo do Estado com as várias secretarias, né? Então, olha que pauta social e de saúde importante que a gente pode solucionar fazendo um intercâmbio entre Estado e prefeituras, né? Então, assim, muitos colegas fizeram emendas na área social, muitos reclamaram porque se comparar, né, o orçamento social com saúde, com educação, realmente fica aquém, mas eu acho que comparando com os anos anteriores não está tão ruim. Por favor, deputado, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o futuro governador, o futuro governo sobre essa área social. Nós estivemos fazendo algumas visitas, acompanhando na eleição, nós fizemos a visita no Hospital das Clínicas, lá no complexo, no Hospital das Clínicas é uma cidade, né? É um complexo assim que ali tem um grande crescimento. Eu fiz também visita no Hospital São Paulo, embora seja de gestão do governo federal também, né? Mas o governo do estado aqui ajudou muito, que está passando passou uma crise muito forte lá de gestão também, né? Falando de gestão. Então, eu vi eu vindo naquela palestra que ele foi sabatinado lá ali no Hospital das Clínicas, já na campanha, eu vi que há uma intenção muito forte de realmente um trabalho social. Inclusive, eu mandei a emenda, conforme eu já disse aqui, lá para o Hospital das Clínicas, mas não é só o Hospital das Clínicas, é numa questão geral. E vimos muita coisa em que ele poderá e vai, com certeza, olhar com os olhos clínicos. Está sendo convidado para ser secretário, inclusive, o Eleusis, né, que ajudou, inclusive, no plano de governo, que é um excelente gestor, que é uma pessoa muito inteligente. Então, eu vejo com muito bons olhos e que esse orçamento venha realmente de contribuir e muito para esse primeiro ano de governo, que vai ser o norte. Como disse a deputada, e eu reafirmo também, a moderação. Nós temos que ter a temperança, a moderação. Esse negócio de radicalizar ou de um lado ou do outro, isso não é bom, não foi bom. O resultado está aí para que todos vejam. Então, que nós possamos realmente ter esse entendimento, mas eu vejo com muito bons olhos. Ele procurou saber, procurou conhecer o governador, foi em loco, algumas visitas nós acompanhamos. Então, esse resultado, quando você vai no local e verifica, você conhece realmente as demandas e passa a trabalhar em cima desses projetos. Pensando, então, nesse orçamento,
a gente tem um curto tempo aí. Como é que os senhores observam a aprovação, então, dele a partir de agora? Então, até falei outro dia aqui num outro programa que eu acho que não vai ter grandes dificuldades para aprovar. Eu até vi uma declaração do governador Rodrigo Garcia dizendo que se o governador eleito quisesse fazer algum tipo de sugestão por meio de uma mensagem aditiva, que ele estaria aberto, né? Aliás, quero aqui elogiar a postura dele nesse processo de transição. Eu acho que tá se conduzindo muito bem. E, então, ele abriu esse espaço, né, para uma mensagem aditiva. Não sei se o governador eleito fará, porque a peça está bem construída. Né? E São Paulo tem essa tradição de não gastar além do que deve, de não gastar além do que pode. Né? Eu estou com preocupação no âmbito nacional, porque essa PEC da transição, ela é, data vênia, criminosa. Né? Ela é criminosa, ela é preocupante. As pessoas estão só falando do Auxílio Brasil, mas a PEC é muito mais ampla do que um mero escape para seguir pagando o Auxílio Brasil. A imprensa só fala do Auxílio Brasil por quê? Porque a população está preocupada com razão com o Auxílio Brasil. Mas existe espaço ali para muito mais. Né? Inclusive, a equipe de transição, que tem 300 pessoas, né, pode fazer solicitações de abertura de crédito, se essa PEC for aprovada como apresentada. Então, assim, aqui o Rodrigo Garcia abriu espaço para o Tarcísio fazer sugestões, por enquanto o Tarcísio não fez, mas o orçamento está responsável, é isso que eu posso dizer. Deputado? Exatamente. Nós vimos aqui, nós tivemos muitas audiências públicas. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que é o deputado Gilmaci, foram várias audiências. Então, chegar aonde nós chegamos, é muito importante saber que isso foi bem planejado e eu tenho certeza, eu estou com muita confiança que nós não teremos dificuldades em aprovar esse orçamento, porque já foi discutido, está sendo discutido, teve o período das emendas que foram apresentadas, todas elas eu acredito que nós não teremos muita dificuldade. O que vai movimentar a casa agora é a mesa. É a mesa, Agora vocês preparam para uma outra discussão, que é a mesa. A questão do orçamento, está havendo um entendimento muito bom, que a equipe de transição, inclusive do governo Rodrigo Garcia, que eu parabenizo também a postura do governador Rodrigo Garcia, que colocou à disposição e está hoje na primeira reunião, inclusive no Palácio, já para tratar da transição, e com certeza o orçamento é o principal tema que vai ser colocado na mesa a partir de então, porque já será orçamento no governo do governador Tarcísio de Freitas. Mariana, por favor. Gostaria muito de agradecer, então, deputado, a participação, o Tenente Nascimento, o deputado Janaína Pascoal, muito obrigada. Portas abertas para vocês sempre aqui no Estúdio Alesp. E vamos trazê-lo novamente, deputada, por favor, para falar sobre essa composição da mesa. Então, se houver um tempo hábil ainda para que a gente traga, porque pelo jeito vem pauta pela frente. É isso, deputado? Com certeza. Apesar de ser ainda em março, mas já começou, né? Já começou sim. Estamos à disposição, também a deputada Janaína, mas eu creio que é um assunto importante que vai pautar as próximas sessões a partir de então. Mas eu já quero dizer que, olha, as nossas equipes aqui de produção e reportagem também, olha, estão de olhos bem abertos, porque a gente já, inclusive, tem discutido isso em reuniões de pauta. Estamos bem atentos em relação a isso. Uma sugestão para vocês. Façam um debate entre os candidatos à presidência da casa. Os possíveis candidatos. Eu sinto falta disso. Quando eu fui candidata, eu propus que fizéssemos um debate. Eu sinto que se é a casa do povo, é a casa da democracia, nós temos que começar democratizando a eleição da mesa. Muito bem, muito obrigado pela sugestão.